Hoje, no Dia do Quadrinho Nacional, a Aspas tem o prazer de trazer para vocês dois lançamentos, dois livros estão sendo lançados, né, e referentes a um evento que a Aspas organizou em 2022. Oi, pessoal, sou o Guilherme Smi, estou aqui para fazer o lançamento junto com a Natânia, do livro da Aspas. O livro se chama O Saber em Quadrinhos e ele é feito em 2 volumes, em decorrência do fórum da Aspas, que foi feito online em 2022. Esse fórum ele costuma ser feito cada vez em uma cidade diferente, né? E estamos aqui então com Nathaniel e com Sabrina, que são os organizadores desse livro, né? E eu queria saber deles, assim, como é que foi essa produção, né? Como é que foi a seleção também dos artigos e se vocês podiam falar um pouquinho, né, sobre esses livros. Primeiro, Guilherme, eu quero agradecer o convite a você, a Natânia. Prazer estar aqui com a Sabrina mais uma vez para a gente conversar um pouquinho. Inicialmente, só para dar um pequeno contexto, a gente tinha pensado em fazer esse evento de forma presencial aqui na UEMS, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que a gente tem desenvolvido um trabalho bem bacana com quadrinhos aqui. A Natânia teve o privilégio, o prazer de estar aqui com a gente. O privilégio foi muito mais nosso do que qualquer coisa. E ela viu o que, que a gente tem desenvolvido. Então, na época, a ideia era a gente fazer esse evento presencial, fazer esse ano de 24 aqui. Mas, dadas as circunstâncias ainda de pandemia e etc., fizemos o evento de forma online. Então, os artigos que acabaram compondo esses dois livros, são 11 artigos no primeiro livro e 10 no segundo, são fruto dessas apresentações, desses trabalhos do fórum, realizado lá em 22. E aí, foi realizado em novembro. Levamos um tempo para receber os artigos, demorou um pouquinho, por isso que ele só está saindo agora, no iniciozinho de 2024. Mas todos foram selecionados a partir do que nós recebemos, avaliados por pareceristas nossos, para chegar à decisão da publicação desse material. Alguns tiveram alguns ajustes, normalmente, para fazer, mas estão aqui compondo esse dossiê para lá de interessante. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, ainda que online, né? Mas é isso. Sou Sabrina, associada da Aspas já desde o início, e junto com a Nathaniel, co-organizadora desses dois volumes. E como lhe disse, realmente foi um processo mais longo. Processos de publicações em si geralmente tem um tempo, né? Estendido dessa recebimento, leituras, diagramações, revisões, atualizações, enfim. E quando a gente tem um evento como o Fórum, que conseguiu ter, né, mais de 10 mesas temáticas, e aí a gente tem, no fruto disso, um livro que tem mais de 300 páginas, né, que é dividido em 2 volumes, por conta do volume, né, 21 textos. Eu acho que isso demonstra o quanto está se produzindo no Brasil em termos de conhecimento sobre com quadrinhos. A gente pode falar um pouquinho também dos volumes, né? Mas a gente tem aí 2 volumes que vão ficar gratuitamente disponíveis para vocês acessarem, que eu acho que mostra exatamente a função da Aspas, né, em amalgamar esses saberes, em convidar as pessoas de vários lugares e áreas de conhecimento para falar sobre quadrinhos, né? Então é muito bom lançar esses livros depois desse período aí de organização e tudo mais, sabendo que a gente dá conta de uma diversidade regional, né, de pessoas que estão em diferentes instituições de ensino públicas, federais, estaduais, professores das redes básicas de ensino também, sem essa distinção, né, acadêmica. Temos desde pessoas que estão na graduação até pessoas que estão no pós-doutorado. Temos artistas, e eu acho que o que me deixa mais feliz em lançar esse livro é poder olhar para esse volume de textos e saber que nós temos ali pessoas da matemática, da geografia, da música, das ciências humanas, mostrando que quadrinho não está restrito só a alguns campos, como parece às vezes, da comunicação, ou das artes, ou das letras. Então a gente tem pessoas tanto da linguística, quanto das letras, quanto da matemática, falando sobre quadrinhos, e fazendo quadrinhos, né? Então também não é um volume que fala só teoricamente sobre obras,
mas que também demonstra a produção de obras em contextos educativos, né? Então, acho que é um grande ganho para a gente esse lançamento. E Eu por queria só sinal, acrescentar uma coisa, Sabrina. E quando eu estava lá no ensino fundamental, eu encontrei um livrinho chamado A Literatura em Imagens, da Salvati, tá? Um livro bastante antigo, e foi o primeiro livro teórico que eu li. Já quando eu cheguei na universidade, eu conheci aquela coleção O que é, lá da Brasiliense e tal, e eu li o livro da Sônia Luiten, O que é Histórias em Quadrinhos. Todo mundo deve ter lido aqui. Mas, assim, havia muito pouca coisa teórica sobre quadrinhos. Hoje a gente tem bastante material concorrendo, HQ Mix, você tem uma premiação nesse sentido, e são mais 2 volumes aí para contribuir com a área. E como você lembrou muito bem, não é apenas o pessoal da comunicação, da letras, da matemática, são diversos olhares. Talvez seja uma riqueza que a gente não tinha há alguns anos. aí a gente pode falar que talvez esse tenha sido o maior mérito da Aspas em 12 anos. A gente consegue reunir pessoas de campos diversos para fazer um trabalho que acaba sendo um trabalho comum, né? Que acaba comungando de ideias, de objetivos. E, como a Sabrina mesmo falou, esse livro vai trazer, esses 2 volumes vão trazer um pouco disso. E a gente queria que vocês, assim, falassem para a gente, de forma geral, já falaram bastante coisa, mas de forma sobre cada volume, né? O Nathaniel, se quiser pode falar do volume 1 para a gente. Natânia, você que é grande especialista em mangá, vai se deliciar com o primeiro volume, porque você tem trabalhos aqui sobre a Marcha da Morte, por exemplo. Para quem gosta aí da área de ciência da religião, teologia, tem um trabalho sobre teologia nos quadrinhos. Tem trabalho sobre corpo, tem trabalho sobre a questão do silêncio nesse volume. Fotonovelas, que é um primo aí das histórias em quadrinhos, ou prima, que faz muito sucesso na Itália. Temos questões também ligadas a grupos de pesquisa que aparecem nesse volume, feminismo, ou seja, tem várias questões que vão compor esse volume, como a gente não costuma encontrar essa diversidade de temas, mas com um fio condutor, que talvez o grande mérito desses volumes é que eles podem ser utilizados não só por quem está começando a estudar os quadrinhos, mas quem já tem uma trajetória, em especial quem está em sala de aula. E aí, seja ensino fundamental, médio, superior e etc., tem inúmeras abordagens aqui que desmistificam aquele conceito que eu acho que a gente já estabeleceu como resolvido, que quadrinhos é apenas coisa para criança. Então você tem discussões aqui que são muito interessantes nesse sentido. Eu tive um amigo, tenho até hoje, é que a gente não tem muito contato, a gente fala ocasionalmente, que ele usava histórias em quadrinhos nas aulas de antropologia. Então, assim, quando se pensaria em algo do tipo, nos anos 90, no início dos anos 2000, é bastante improvável. Então, a gente tem contribuído um pouquinho dessa forma também, para levantar algumas discussões, desmistificando os quadrinhos. Então, e a gente, eu acho que nós não chegamos a falar o título dos 2 volumes, né? E completar isso que o Nathaniel disse aí. O título é O Saber em Quadrinhos, Pesquisa, Prática, Produção de Conhecimento. E é tudo isso que ele falou. Esse livro está abrindo para isso, está abrindo para pesquisa. A gente tem relatos práticos, os 2 volumes vão ter, e aí a gente tem produção de conhecimento, né? Porque tanto a pesquisa quanto a prática, a experimentação tem a ver com produção de conhecimento. E, Sabrina, você pode falar do 2º volume? Claro. No segundo volume, então, a gente segue com mais 10 textos, que trazem exatamente isso que a gente colocou, né? Por isso esse subtítulo, pesquisa, prática e produção, porque a gente vai ter tanto pessoas que estão olhando para esses quadrinhos a partir das ciências, né? Como a gente tem pessoas que produzem fanzines, por exemplo, e vão estar aqui falando do seu processo de criação, né? Sobre artezine, por exemplo. Uhum. E pessoas que estão atuando na sala de aula com quadrinhos, como a gente tem um texto que vai falar sobre Teorema de Pitágoras,
a partir das HQs, né? E essa ação prática efetiva da linguagem dentro da sala de aula. Também temos alguns artigos que vão falar sobre outros grupos de pesquisa e grupos de estudo de quadrinhos que estão nas universidades, que eu acho que uma coisa que é importante de marcar é que o fórum aconteceu em 2022 num contexto e efeméride tanto de aniversário do NUPEC, né, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos que o Nathaniel toca na UENS, como também da Aspas. Então, era um fórum de celebração desses 10 anos, e receber outros artigos de outros grupos de pesquisa que também existem, né, já há um tempo em outras universidades, faculdades e autônomos, eu acho que ajuda a gente a mapear esses grupos, essas pessoas que têm afinidades, né. A gente também vai ter artigos sobre gênero e representação histórica, inclusive feito pela Natânia, né, e Gustavo Soldati, a Jornada do Horror com o Ivan Carlo, que vai trazer a lógica também do roteiro. Então, também acho que é importante dizer que quadrinho não se restringe só à imagem. Temos aqui um ensaio, por exemplo, que vai falar da sobrevivência das imagens, fazendo uma análise de quarentenado. E aí também temos um falando de roteiro. Então, como olhar para esse quadrinho na sua totalidade, né? na sua produção digital, na sua produção impressa, na sua possibilidade de cocriação com os alunos. A gente tem um pouquinho, isso é só um spoiler assim, do que vocês vão encontrar dentro desses 2 volumes que vão ficar aí para vocês disponíveis. Gente falando da geografia, pessoas que são associadas e pessoas que ainda não são associadas e que participaram do fórum. Então, legal marcar que esse fórum é aberto para todos e todas, e isso se reverbera nessa produção grande aqui, profícua dos artigos, né? Inclusive, gente, a Aspas, ela está aberta a quem quiser compartilhar com a gente o trabalho que faz, né? Apesar da gente ter uma associação, que tem associados, filiados, não necessariamente aqueles que não são filiados não estão excluídos. Eles têm acesso aos eventos, aos encontros, e a gente olha com o mesmo rigor, o mesmo carinho para quem manda um artigo e não é associado, e para quem é associado também, não tem distinção nenhuma, não. E assim, eu queria que o Guilherme apresentasse a nossa capa também, né? A capa ficou bonita. Fui o responsável pela capa, né? É uma imagem de uma pessoa se abrindo para o conhecimento, ou conhecimento entrando na pessoa, depende de como a pessoa quiser interpretar, né? Mas as duas acepções são interessantes, né? E com várias áreas do conhecimento ali sendo representadas, né? Nessa capa. E a variação, né? Para também não sair do padrão, né? Que são 2 volumes, são as cores, né? Então, um tem a cor um pouco mais bege e o outro tem a cor um pouco mais rosada, né? Eu acho que um dos méritos da Aspas é que ela conseguiu congregar vários grupos de pesquisa, várias pessoas de vários lugares diferentes, né, como todos vocês já colocaram aqui, né, não deixou o conhecimento localizado, né, como antes da Aspas talvez fosse mais regionalizado, talvez o conhecimento sobre quadrinhos né, e acho que com os anos foi se abrindo o conhecimento também sobre quadrinhos, né, para várias regiões do país e para outros trabalhos, outras abordagens, né, e acho que esses livros são uma concretização, né, desse movimento que é feito não só pela Aspas, mas também por outros grupos de pesquisa ao redor do país e por pessoas que veem os quadrinhos, né, um objeto de pesquisa, uma fonte de pesquisa, né, algo que rende bastante, né, para ampliar o conhecimento, os saberes, né, como diz o livro, né, das pessoas em geral. E a gente está iniciando o ano com esses 2 volumes, mas já tem mais 2 volumes que estão previstos para sair em breve, né? Não tem uma data específica, mas em breve, referente ao encontro da Aspas, ou entre aspas, que teve em 2023. E aí eu vou passar a peteca até para o Nathaniel me ajudar. Ele já até falou, mas se o primeiro encontro era para ter sido presencial e não foi, né? Primeiro, assim, o 6º fórum, agora a gente vai ter o 7º. E o 7º, ele vai ser presencial. E a Campo Grande, finalmente, vai receber a Aspas oficialmente para o encontro, que vai ser no final do ano, em novembro. Fala um pouquinho sobre isso, a gente, Nathaniel.
como a gente está conversando, a nossa ideia inicial era fazer aqui na universidade. A Natânia já esteve aqui conosco 2 vezes, viu que o campus é bom, é aceitável para ela, deu o aval, né? Então, essa é a nossa ideia. Eu lembro que nós fizemos algumas reuniões de planejamento, aí eu preparei PowerPoint, apresentação, e enfim, ainda estávamos na pandemia, mas está chegando a oportunidade de reunir todo mundo. Um fato curioso, só realmente uma curiosidade, eu ouvia falar da Natânia lá em 2010, a gente acabou se conhecendo 10 anos depois, né? Muito por causa da pandemia. Então, tentar reunir esse pessoal presencialmente numa universidade, tentar a gente estabelecer um grupo de pesquisa aqui que sofreu muito preconceito no início e hoje é uma pesquisa consolidada, trazer gente de fora é importante para a gente, é importante para aspas estar num lugar que a pesquisa está consolidada. Então, para todo mundo tem esse caráter de mostrar que tem muitos pesquisadores no Brasil sérios, com compromisso de fazer uma pesquisa relevante, usando como objeto os quadrinhos. Então, esse nosso evento vai acontecer agora em novembro. A gente está organizando aí uma série de surpresas, de curiosidades. Já temos uma gibiteca aqui que a Natânia também conheceu. A gente queria batizar com o nome dela, mas não é possível, né? Mas, assim, independente da brincadeira, a gente está tentando fazer com muito carinho, tentando fazer da melhor forma possível para receber todo mundo com uma boa infraestrutura e gerar discussão, discussão e produção de conhecimento. Né? Aí tem tudo para ser um sucesso. A gente Uhum. está torcendo para isso e trabalhando para isso também, não é só torcida, não, a gente está trabalhando para isso. Mas, enfim, então, assim, sem alongar muito, a gente agradece a todos que estão assistindo, né, esse vídeo. A gente já convida para conhecer a produção da Aspas, não apenas, né, também, mas não apenas, esses 2 volumes, que o link vai estar na descrição aqui, mas também a gente vai colocar o link onde tem todas as publicações da Aspas, vocês podem acessar e é gratuito, tá? É gratuito. A gente tem uma política, assim, de oferecer o acesso a todo o material que a gente produz de forma gratuita, até para poder incentivar as pessoas a conhecerem. E trabalhar a gente com quadrinho não necessariamente significa que você precisa se ater ao quadrinho. A gente tem muita produção de conhecimento a partir do uso de quadrinhos. Então, mesmo que você não seja um pesquisador que trabalha com quadrinhos, você pode encontrar nas nossas publicações conhecimento produzido a partir de quadrinhos que pode ser utilizado, talvez, numa pesquisa, num artigo, numa dissertação, né, numa tese de doutorado. Alguém quer dar mais um recadinho antes de terminar? Fica à vontade, está aberto. Eu queria lembrar, né, que quem quiser conhecer mais sobre a Aspas, pode acessar o blog da Aspas, né, blog da aspas.blogspot.com, e lá vocês podem também acessar o formulário para associar a Aspas, né, e ter acesso a todas as novidades, né, e tanto as novidades sobre a Aspas como dos associados, e também acessar todos os livros que já foram publicados pela Aspas, estão lá disponíveis em PDF, né, para vocês poderem ampliar seus conhecimentos, suas pesquisas, enfim. Sabina? Uma palavrinha? Despedida? Nossa, só me despedir, acho que é isso. É melhor vocês irem lá ver o livro. Demorou, mas chegou, então a gente quer ver ele no mundo, né, Nathaniel? Acho que o que a gente mais quer agora é que vocês circulem esse material, como é um PDF, vocês podem encaminhar para outras pessoas, para outros professores, pessoas que estão começando a fazer esse estudo e que acham que são as únicas no universo, porque isso acontece muitas vezes em vários departamentos, né, de pessoas que ainda estão tentando justificar o seu objeto de pesquisa, e parece que está muito solitário, e na verdade existe uma grande rede de pessoas que já passaram por esse trajeto também, e que estão aqui mostrando que é possível sim, independente da sua área de atuação. A gente tem pessoas das ciências biológicas, das ciências exatas, das ciências humanas, pessoas que já não estão vinculadas a universidades também, mas que estão atuando, artistas efetivamente também, que estão produzindo quadrinhos no Brasil hoje. Então, acho que isso mostra como a história em quadrinhos pode ser um disparador para a gente produzir conhecimento
em várias frentes. Então é isso. Vão lá, olhem com carinho esse trabalho que a gente fez, com essa arte linda que o Guilherme fez, que também faz parte do escopo da Aspas, a gente fazer as produções a partir dos nossos artistas também, né? Enfim, e é isso. Fico muito feliz pelo convite e de ver o livro disponível para vocês. Parabéns para o Nathaniel, para a Sabrina. Eu tenho certeza que quem baixar o livro vai gostar.